Olá, todos bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Frei Anselmo. Desde já convidamos todos a visitarem as redes sociais do Grupo Espírita Frei Anselmo, no Facebook, o Instagram, o YouTube. Vamos lá, dão aquela curtidinha, né, para que a nossa casa, né, amplie, tenha oportunidades, amplie a sua ação, né, o seu trabalho de divulgação da nossa doutrina. Que Jesus abençoe a todos. Cumprimentamos os mentores espirituais dessa casa, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, que possamos juntos dar continuidade na nossa caminhada evolutiva, aproveitando cada oportunidade para divulgar e principalmente vivenciar o Evangelho do Mestre. E hoje, dando continuidade no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nós vamos refletir sobre a mensagem número 65, que tem como título Pedir. E Emmanuel, que foi um mentor espiritual do Chico, que ele coloca logo na epígrafe, no primeiro parágrafo, ele nos traz o capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de Mateus, onde ele diz assim, Jesus, né, respondendo a uma pergunta, a um pedido, ele diz assim, não sabeis o que pedis. Então está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22, e é mais ou menos assim, né? A maioria dos crentes dirigem-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Porém, raros os que comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas dos mais altos. Ele continua dizendo: a rigor, os homens deviam conhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho divino de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maioria das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema na relação com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo, mas a desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo de precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, o cuidado de pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, temos aí uma
belíssima lição que nos leva, nos conduz a reflexões importantíssimas. Então, esse capítulo do Evangelho, se nós reportarmos, né, buscarmos lá no Evangelho, vamos encontrar, né, a seguinte passagem, né? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: que queres? E ela respondeu: dize-lhe que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com o que sou batizado? Ela responde: podemos. Né? Mas Jesus responde: na verdade, beberei o meu cálice e serei batizados com o meu batismo, com o que sou batizado, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Uma belíssima lição, porque Jesus, quando encarnou, que Jesus não reencarnou, ele encarnou, uma única vez que temos notícia, para nos trazer lições, né, eternas, ensinamentos profundos. Então, a descrição completa dessa passagem do Evangelho já nos leva a refletir sobre quando Jesus diz ali, né, que para sentar à sua direita ou à sua esquerda não me pertence dá-la, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, obviamente que quando Jesus encarnou, com ele encarnaram uma pleiade de trabalhadores, de enviados, né, de espíritos já no estágio evolutivo, de evoluções conseguidas, obtidas em outras esferas espirituais, em outros planos de vida, e eles vêm aqui para alavancar a nossa evolução. Então, esse evangelho, essa mensagem, ela tem todo esse contexto de nos ajudar a educar a forma que devemos nos dirigir os nossos pedidos a Jesus, a Maria Santíssima, ao Frei Anselmo, a toda a Eurípides Barçanufo, ao doutor Bezerra de Menezes, a todas essas entidades às quais nos dirigimos e fazemos nossos pedidos. O quanto precisamos refletir na sinceridade, no objetivo, na nossa proposta de vida. Então, são essas reflexões que Emmanuel nos conduz quando nos traz essa mensagem. Então, ele já começa dizendo ali, logo no início, que a maioria dos crentes dirigem-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Então, obviamente, nós estamos sempre pedindo. Estamos no planeta de provas e expiações, então estamos constantemente passando por provações, passando por dificuldades. Então, é importante que, quando dirigimos nossos pedidos, que haja aí uma racionalidade, haja aí um propósito, uma lógica. Por que eu estou pedindo tal coisa? Então, obviamente que Emmanuel não está aqui dizendo que não devemos pedir. O que ele nos conduz aqui é pensar o que estou pedindo, entender também, antes do pedido, entender o porquê estamos passando por aquela situação, por aquele desafio em nossas vidas, né? E ele diz lá, mais à frente, ele diz que raros são as pessoas que têm na sua conduta uma verdadeira atitude como filhos de Deus, né? Pessoas que tenham realmente um objetivo de seguir os ensinamentos de Jesus, de seguir os desejos de Deus para com todos nós. Porque o que Jesus espera de nós?
espero que tenhamos um comportamento progressista, que a cada dia nós possamos alçar novos rumos na nossa vida, na nossa jornada espiritual. Há necessidade de progredirmos a cada dia, a cada instante, a cada minuto. Não podemos ficar estagnados na nossa evolução. Mas depois ele diz, quanto à melhoria de conhecimentos, a renovação de valores íntimos, né? E principalmente o aproveitamento das oportunidades, né? No âmbito do nosso crescimento espiritual, porque todas as nossas ações estão, de alguma forma, ligadas à nossa evolução moral, consequentemente também à evolução espiritual. Né? E quando ele conclui ali dizendo o aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Então, os desafios que nos surgem, que são os fardos colocados sobre nossos ombros, que Jesus ensina muito bem que jamais receberemos um fardo que não tivermos condições ou capacidade de suportar. E Jesus é muito claro quando ele diz que o meu jugo é leve e suave. Então, para que os desafios tenham essa conotação de suavidade, de leveza, é fundamental essa interpretação, esse entendimento. Porque quando nós nos reportamos a alguns exemplos que recebemos de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi, de um Chico Xavier, de um Eurípides Barçanufo, quando nós lemos as histórias desses verdadeiros mártires, vemos que para eles também não foi fácil. Qualquer santo da Igreja Católica, quando vamos ver ali a história desses irmãos, passaram por desafios, passaram por provações, expiações também, para conseguirem galgar novos patamares na sua escala, na sua jornada evolutiva. Olha aí a importância desse texto, das reflexões que esse texto nos conduz. E ele, mais à frente, ele continua dizendo que os homens deveriam conhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Então, quando nós nos dirigimos a uma casa de oração, a uma igreja, um templo budista, qualquer local onde as pessoas se reúnem, porque Jesus foi muito claro, onde uma ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Então, ele está presente em nossas vidas o instante todo, a todo instante, porque a sua energia, a sua luz, ela prolifera por todo o nosso planeta, por toda a dimensão do nosso planeta, a dimensão da crosta, a dimensão da estratosfera, enfim, a energia de Jesus permeia todo o nosso planeta Terra. Todas envolvendo aí as colônias espirituais que fazem parte, né? Onde nós vamos quando desencarnamos, planos de vida aqui próximo, onde ficamos ali aguardando a próxima oportunidade da reencarnação. Então, quando Emmanuel nos conduz a refletir sobre os nossos pedidos, tem todo esse contexto. Tá? E ele complementa dizendo que quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Então, muitas vezes, nas nossas preces, nós imploramos a Deus que Ele use o poder dele, muitas vezes para curar a doença, para acalmar uma situação, quando, na verdade, aquela situação que estamos ali vivenciando naquele momento da nossa vida foi devidamente planejada e muitas vezes pedida por nós mesmos, para passar por aquele desafio, para que possamos alavancar. São oportunidades que nos ajudam a crescer moralmente, espiritualmente, mas aí
a necessidade da consciência de que estamos passando ali por um desafio, que aquele é um fardo que Jesus, que Deus, né, coloca sobre nossos ombros para que possamos superar as nossas fraquezas morais, as nossas imperfeições. São na vivência das provações, das expiações, é que nós vamos lapidando o nosso espírito, é que nós vamos tornando pessoas melhores. Então, porque se nas nossas preces nós vamos pedir para não passar pelas provas, né, porque na própria oração do Pai Nosso, nós pedimos para Deus nos livrar das tentações. E elas surgem, elas fazem parte de todo esse processo, mas ele muitas vezes surgem situações onde temos ali muito clara a presença de um irmão ainda não esclarecido, que vem, de alguma forma, tentar nos influenciar, nos levar a tomar atitudes não coerentes, não condizente com a atitude, postura de um verdadeiro cristão. Então é importante em todos os momentos, toda situação, estarmos atentos a isso e ir passando pelas provações. Vamos passar decepções, frustrações, vamos chorar, mas tudo isso está dentro, todo esse processo, quando temos a certeza da vida eterna, quando temos a certeza da continuidade da vida no outro plano, tudo isso, aí é nesse ponto, é nesse sentido que o fardo se torna muito, muito, mas muito mais leve. Né? E ele continua dizendo que nós somos, em alguma circunstância, alguma situação, pedinchões inverterados, como ele diz aqui, né? E que nós temos o hábito de abandonar as oportunidades. Então, muitas vezes nós estamos ali trilhando um caminho, passando pelas provações, mas sucumbimos, interrompemos um processo, né? Tomamos a decisão de trilhar por outros caminhos. E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam. Agora, aquela situação, né? O plantio, de alguma forma, ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, inevitavelmente, nós vamos ter que arcar com a consequência dos nossos atos, do uso inadequado, impensado do nosso livre-arbítrio. É uma responsabilidade muito grande que Deus coloca sobre nossas costas, né? Ele diz assim, né? Que tanto reclamam, né, os indivíduos, que lhes é concedida a experiência desejada. Isto é, muitas vezes, de tanto nós implorarmos, reclamarmos, nos é dada a experiência. Somente particularmente no momento da reencarnação. Nós pedimos muitas coisas lá porque nós queremos melhorar o nosso patamar evolutivo. Mas para isso, nós vamos precisar passar pelas dores, pelos desafios, com a cabeça erguida, com coragem, com determinação e principalmente com consciência de que tudo concorre para o bem, que todos os desafios que enfrentarmos têm um objetivo, têm como meta principal a nossa evolução, a nossa transformação moral. Mas como o próprio Emmanuel diz no texto, na sequência, que muitas vezes as pessoas acabam desistindo, se dizendo cansadas, esgotadas, tal, e abandonam aquele processo. Muitas vezes abandonam até a própria religião, parte para outros caminhos. É algo assim complicado, porque inevitavelmente nós teremos que voltar e cumprir com aquilo que não foi cumprido nessa encarnação. Numa outra encarnação,
Nós teremos que voltar e continuar nosso processo de resgate. É a lei de causa e efeito. É a misericórdia de Deus que não cessa nem um segundo, ela está presente o tempo todo. Nem sempre temos a condição de entender a ação de Deus em nossas vidas. Por isso que ele fala aqui que, por exemplo, o tédio é sempre o filho da incompreensão dos nossos deveres. É extremamente importante entender, ficar muito atento de que cada oportunidade que surge nas nossas vidas está dentro de um processo, está dentro de um planejamento. Então, é necessário aproveitarmos cada minuto, cada instante, praticando o amor, praticando a caridade. E ele, dando continuidade nas reflexões, né, ele diz assim que provocamos certas dádivas no caminho. Adiantamo-nos à solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai. Ele coloca aqui até que isto é exemplo do filho pródigo, né? Então, o que é importante para nós aí nesse trecho que Emmanuel nos traz, né? Que as pessoas, né? Nós vamos para o mundo, quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos para as esferas espiritual adequada, né? Aquilo que plantamos aqui. É o nosso dia a dia, é o nosso convívio com a família, é o nosso convívio na comunidade, é o nosso convívio no trabalho que vai determinar, que vai gerar os nossos bônus. Então nós vamos, ao voltarmos para o mundo espiritual, às vezes até antes, porque aqui na Terra já começamos a colher os resultados da nossa boa ação. Aqui já começamos a recolher aqui, mas quando voltamos para o mundo espiritual, é melhor ainda. Porque lá nós vamos voltar numa condição melhor do que aquela de quando é que chegamos, quando reencarnamos. Daí a importância, a relevância da nossa compreensão, da nossa, por intermédio da prece, por intermédio das nossas reflexões, nós temos a consciência de que tudo concorre para o bem. Né? Tudo, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito maior do nosso crescimento, da nossa evolução. Nem sempre temos uma ideia clara de todo esse processo, mas é uma realidade. É uma realidade espiritual que muitas vezes, ao reencarnarmos, acabamos esquecendo. E ele coloca aqui uma coisa muito importante quando ele diz assim, que o tédio representará sempre o futuro amargo da precipitação de quantos se atiraram a patrimônios que não lhe competem. Então, é extremamente importante respeitarmos o tempo, o nosso tempo, o tempo do outro, do nosso próximo. Cada qual tem o seu tempo, cada qual tem a sua capacidade de assimilar. As pessoas precisam de um tempo para se organizarem espiritualmente, mentalmente. Somente dentro do nosso lar, muitas vezes as pessoas recebemos pessoas que estão no estágio talvez até mais elevado do que o nosso. São espíritos que já vêm numa condição moral um pouco melhor do que a nossa. Embora ainda criança, adolescente, mas já revela ali um caráter extraordinário. E é muito comum vermos isso na atualidade. Muito bem. E ele encerra aqui dizendo, né? Tenhamos, pois, cuidado em pedir, que acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Então é importante nós pedirmos a Deus aquilo, a Jesus, aos mentores, nas nossas preces, aquilo que for do nosso merecimento. Porque eles sabem de todas as coisas. Eles sabem o que, toda a história da nossa alma lá no passado, eles sabem. Nós não sabemos porque ao reencarnar, passamos por aquele processo de esquecimento. Então, em função disso, vivemos situações que pode ser que, a princípio, superficialmente,
Nós não entendemos, mas existe ali um propósito de Deus, existe um planejamento de Deus para a nossa vida. E essa oportunidade surge, essa oportunidade de resgatar, de fazer o bem, ela surge da maneira e situação que nem imaginamos. Mas ele já é a mão de Deus. Então, meus irmãos, esperamos ter passado para os irmãos os temos conseguido levá-los a reflexões sobre esse tema tão importante, que possamos realmente, no nosso momento de oração, pedir com muita humildade. Pedir sim, porque precisamos do apoio, do auxílio, da orientação, do encaminhamento, do plano espiritual maior. Sem eles, nós ficamos absolutamente sem rumo aqui nesse planeta de provas e expiações, num planeta que passa por tantas situações desafiadoras nesse instante. Então, que possamos, por intermédio das nossas preces, das nossas vibrações, envolver esse planeta em luz. Então, o que precisamos pedir para Jesus, principalmente é isso, é paz, é luz, é coragem, para seguirmos em frente, determinado a fazer a mudança no mundo. Então, que sejamos nós, esses ceareiros, esses trabalhadores de Jesus, e que possamos colaborar, contribuir com o melhor que temos na obra de edificação do Evangelho. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus se faça presente na casa de cada um, envolvendo a família, envolvendo os amigos, e muita saúde e muita paz. Muito obrigado.